graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? E meus irmãos, eu gostaria de iniciar a devocional de hoje apresentando para os irmãos uma série de devocionais a qual nós iremos meditar ao longo desta semana. Meus irmãos, a Elyse Fitzpatrick, ela escreveu um livro chamado Vencendo os Medos e a Ansiedade. E este livro, irmãos, Deus tocar em meu coração para que a gente pudesse, ao longo desta semana, aprendermos mais da palavra do Senhor e meditarmos a respeito das verdades do Evangelho que ela ensinou em seu livro e trazer para os nossos corações como alento, como resposta de Deus para os nossos corações. Irmãos, e quando nós olhamos para a realidade que nós estamos vivendo, este momento de pandemia, este ambiente de crise que nós estamos vivendo, crise econômica, crise política, uma crise na saúde, muitas vezes, e algumas pessoas até com crises espirituais, crises existenciais e as demais crises, irmãos, que cada um está fadado a passar. A minha pergunta, irmãos, para você é: como você está? Como está seu coração? Irmãos, há duas definições que nós precisamos aprender neste momento. E as primeiras lições, irmãos, o que é o medo e o que é a ansiedade. O medo, irmãos, segundo a Elyse Fitzpatrick, ela diz o seguinte, que o medo, irmãos, é uma sensação de ameaça em que nós passamos a sentir quando estamos diante de um momento difícil, a qual a nossa cosmovisão consegue analisar, e aí a gente se sente ameaçado por aquela determinada situação. É claro, irmãos, que existe o medo que a gente chamaria o medo do bem, o medo bom, e tem o medo que é advindo de adversidades, a qual nós não deveríamos sentir, mas sentimos. Muito bem. Então, irmãos, este ambiente crítico em que nós estamos vivendo poderá despertar no nosso coração um medo exacerbado, um medo a qual nós não conseguimos controlar, aquele medo que nos faz estar inseguro do que seria o futuro. Então veja, irmãos, que este medo não é um medo bíblico, ou melhor dizendo, não é um medo que, vamos dizer assim, que seria aquele medo do instinto natural do homem, como por exemplo o medo de nadar em alto mar, por exemplo, que faz questão, é o medo que nos dá uma certa segurança, ou o medo de botar a mão no fogo, enfim, irmãos, o medo de altura e por aí vai. Existe sim esta questão. E há, irmão, também a questão da ansiedade. O que é ansiedade? Nada mais é do que a nossa tentativa de trazer o futuro para o presente, ou mesmo de viver o futuro no presente. Então, queridos, quando nós estamos vivendo neste momento de pandemia, de tribulação, de crise, é natural, irmãos, que nós olhemos para o futuro e queremos que este futuro, certamente criado pela nossa imaginação, esteja acontecendo no dia de hoje. E isso nos causa essa ansiedade, essa angústia, essa vontade de querer que passe os dias rapidamente para que este sentimento saia do nosso coração. Muito bem. Então, irmãos, o que Deus tem a dizer a partir disso? O que Deus tem, irmãos, para falar aos nossos corações? Então eu gostaria, irmãos, de falar da primeira resposta de Deus para o nosso coração. E a primeira resposta de Deus para o nosso coração, irmãos, é que eu e você precisamos ter a segurança na soberania de Deus. A doutrina da soberania de Deus, meus irmãos, é a doutrina que deve nos trazer um conforto para o nosso coração, um alento para o nosso coração. E ela deve desembocar, irmãos, em duas atitudes: confiar e depender. Veja bem, irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3. A palavra do Senhor diz assim: o Filho irradia a glória de Deus
expressa de forma exata o que Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Até aqui. Veja, irmãos, esse Deus, esse Jesus, que irradia toda a glória de Deus, ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Logo, irmãos, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é soberano. Todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Então, irmãos, a pergunta é, esse Deus que é soberano, ele se importa conosco? Será que ele se importa com o seu coração? Será que ele se importa com a sua mente? A pergunta que nós devemos fazer, irmãos, é: aquilo que você acredita sobre Deus, esse Deus que você conhece, esse Deus que você tem como Deus para você, essa sua crença, essa sua fé, ela é o suficiente para acalmar seu coração? Ela é suficiente para aquietar sua mente? É nesses momentos, irmãos, de aflição, é nesses momentos de dor e de luta que somos provados aonde está construída a nossa casa. Se a nossa casa está sendo, se a nossa casa foi construída sobre a rocha da verdade das Escrituras, ou se a nossa casa está construída sobre areia. Meus queridos, se esse Deus é soberano, como é que Ele pode nos ajudar em nossos medos e com as nossas ansiedades? O conhecimento de Deus, irmãos, é de que Ele está no controle. E se Ele está no controle, irmãos, Ele jamais irá nos abandonar. Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é poderoso. Se Ele é poderoso, irmãos, a Bíblia diz que Ele acalma os ventos, Ele determina a estação do ano, Ele controla todo o clima, a duração de nossas vidas. Irmãos, esse é o nosso Deus, que é soberano sobre tudo. Se Deus é soberano, irmãos, aonde nós estamos nos abrigando? Diante dessa tempestade, desses vendavais, aonde nós estamos nos abrigando? Se Deus é o nosso porto seguro, se nós acreditamos que Deus é soberano, nós temos que ter Deus como nosso único porto seguro. Porque é Ele, irmãos, é Ele que irá nos acalmar. É Ele, é esta confiança nesse Todo-Poderoso que irá nos acalmar, que irá acalmar a nossa mente, é que irá controlar o nosso medo, ou fazer com que o nosso medo seja extirpado da nossa vida e aquele sentimento de angústia e ansiedade já não mais irá estar dominando a nossa mente. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus, Ele usa todas as coisas para o bem, que estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, irmãos, Ele continua nos ensinando, diante dessas circunstâncias todas, a confiarmos nele. Como diz a palavra do Senhor, irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Os montes estão aqui, os mares estão aqui. Todas essas coisas podem nos trazer circunstâncias para que nós possamos confiar nele e depender de Deus. Depender de Deus. Então, irmãos, eu gostaria de finalizar esta reflexão sobre a segurança na soberania de Deus. Se Deus é o autor da salvação, irmãos, e nós confiamos a nossa salvação em Deus, nós também devemos confiar que dia após dia Deus irá cuidar de nós, tanto da nossa saúde, como da nossa finanças, como da nossa espiritualidade. É Deus que controla todas as coisas. Por isso, irmãos, eu quero convidar você a orar comigo, a pedir a Deus que nos ensine a confiar na soberania dele, a confiarmos nesse Deus que controla todas as coisas, a dependermos desse Deus sobre todas as coisas. Então vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus,
Eu quero, Pai, entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero também entregar, Senhor, este país nas Tuas mãos. Porque estamos vivendo, sim, Senhor, um momento de crise na saúde, um momento, Senhor, de crise na política, é uma insegurança, Senhor, que muitas vezes quer, Deus, tomar conta do nosso coração. Uma crise, Senhor, econômica, Senhor, os produtos cada vez mais caros. E nós vemos, Senhor, as nossas finanças encolhendo, outros, Senhor, passando até necessidades, ó Pai. Meu Deus, como é confortante saber que tem um Deus todo-poderoso que domina todas as coisas e usa estas coisas para forjar o seu povo, para fazer com que o seu povo cresça. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelas verdades do Teu Evangelho, porque a Tua palavra diz que pelo poder da Tua palavra o Senhor sustenta todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de Elise Fitzpatrick, por ter escrito este livro, Senhor. E a partir das palavras que ela registrou nesse livro, que são as respostas do Senhor, ó Pai, nós estamos meditando neste dia que o Senhor é soberano e nós descansamos na Tua soberania. Portanto, Senhor, é assim que eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amanhã, queridos, nós veremos sobre o medo que resulta em bênçãos. Que Deus abençoe sua vida.